Boa noite a todos, né? Vamos dar início ao Fórum Buritis da Política, com o tema de infraestrutura. Tá? Nós já tivemos 2 outros fóruns nessa modalidade. Os temas abordados antes foram saúde e educação. Todos os pretensos candidatos que estão ao vivo aí com vocês foram candidatos que se cadastraram até o dia 4 de novembro de 2019. Nós fizemos o nosso primeiro encontro no dia 12 de novembro, apresentamos a todos os moradores aí e aqueles que curtem a Associação do Bairro Buritis aí nas redes sociais. E hoje nós estamos com mais um tema aí. Vou dar boa noite por ordem novamente aí. Braulio Lara, boa noite, Braulio. Boa noite, Romulo. Obrigado aí pela condução. Beleza. Boa noite, Irlan Melo. Boa noite, Romulo. Boa noite, Braulio, Pablo. Boa noite, Mendonça e todos que estão nos assistindo aqui hoje. Boa noite, Pablo Figueiredo. Boa noite, Romulo, Braulio, Irlan, Mendonça. E boa noite a cada um que está nos assistindo nesse momento e acompanhando. Boa noite aí, Mendonça. Boa noite, Rômulo. Braulio, boa noite. Irlan, boa noite. E o Pablo. Tamo junto aí. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos aí de casa. Nós, reforçando aí, tivemos um probleminha no áudio para transmissão ao vivo, mas posteriormente esse vídeo vai ao vivo aí para todo mundo. Pessoal, nós já estamos um pouquinho atrasados aí na live. Eu vou iniciar os sorteios, E cada um recebeu previamente as perguntas aí. Nós vamos ler novamente aqui a cada candidato e vamos ajustando aí, dar continuidade à nossa vida aí. O primeiro pretenso candidato a responder é o Pablo. Pablo, BH tem uma das maiores frotas de veículos e um problema crônico de congestionamento. Como resolvê-lo? Então, Romulo, nós temos um grande problema mesmo, que é o problema da mobilidade urbana, Nós estamos aqui falando hoje de infraestrutura. Falar de infraestrutura é importantíssimo e nós vemos como que é importantíssimo justamente nesse momento no qual nós sofremos com a pandemia, com o vírus. Por quê que é importante isso? Porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando das grandes obras, da viabilidade e do investimento no setor público. Nós sabemos, eu estava falando agora de alguns vereadores, por exemplo, mas toda a população que está sofrendo com o vírus, se nós tivéssemos mais leitos, mais hospitais, nesse momento nós estamos tendo que construir hospitais de campanha. Então, falar de infraestrutura é importante. E nesse quesito, na questão da mobilidade urbana, do trânsito, nós estamos falando, o Rômulo, de uma população de Belo Horizonte que é uma população de 2.500.000 habitantes. E, pasmem, a frota de veículos em Belo Horizonte é quase do mesmo tamanho do que a população. Dados de 2019, de novembro de 2019, era 2.200 veículos, ou seja, quase o mesmo número de pessoas. Daqui a pouco isso passa. Então, o que precisamos? A gente precisa convencer as pessoas a usarem transporte coletivo. Mas como fazer isso? Não é enfiar as pessoas no transporte coletivo como está, mas para convencer as pessoas, nós precisamos dar qualidade para o transporte. As pessoas terem certeza que elas vão pegar o transporte, o ônibus, e vão chegar no horário no trabalho. As pessoas saberem que elas vão pegar o ônibus, não vão ficar como sardinhas dentro do ônibus, que vão poder respirar. Esse investimento começou-se a fazer, mas nós precisamos ir muito além disso. E eu acredito em outros modais. Nós precisamos tirar os carros da rua, fazer obras de infraestrutura, sim, para melhorar o trânsito, para melhorar o transporte, para melhorar a mobilidade. Mas nós precisamos pensar em modelos alternativos de transporte. E aí eu, por exemplo, defendo, claro, o metrô, como nós falamos, mas também os VLTs, os monotrilhos. Só assim que nós vamos reduzir o número da frota de transporte aqui na nossa cidade.
Além disso, o Rômulo, então, resolvendo isso, a gente estava falando da questão, da infraestrutura, né? Eu, por exemplo, 2015, que trabalhava lá na Savassi, ficava meia hora pegando 92,50 aqui no Buritis, no momento que em outros horários a gente fica 10 minutos. Os dados, até dados do 99, falando em questão de média de horário no trânsito, em horários de pico aqui no Buritis, aqui na Mário Werneck, os dados apontam que as pessoas ficam 210% a mais do que o horário fora de pico. Então, como resolver essas questões? Mudando o modal de transporte público, primeira coisa. Investindo no setor público, na infraestrutura, com um modelo, com um exemplo agora da questão da saúde, que nós estamos vendo que só a saúde pública é que resolve o problema. Da mesma forma, nós precisamos de investimento público, de infraestrutura, na questão da mobilidade urbana e do transporte também. Beleza, Pablo. Obrigado pela sua contribuição. O Mendonça. Oi. Deixa o seu áudio fechado, por favor, até o momento de você falar, porque às vezes o entrevistado, obrigado. O pretenso candidato está respondendo e entra algum ruído. Obrigado. Eu não estipulei tempo nessa primeira pergunta, gente, mas na próxima nós vamos deixar 3 minutos abertos para ficar mais fácil para todo mundo, tá? Próximo pretenso candidato a responder. Braulio. Vocês que estão entrando agora na nossa página aí para curtir, né? Nós estamos apresentando o terceiro fórum do Buritis na Política, com o tema infraestrutura. O pretenso candidato Braulio Lara vai responder agora para a gente, Braulio, a primeira pergunta, que é BH, que tem uma das maiores frotas de veículos e um problema crônico, Braulio, de congestionamento. Como resolvê-lo, na sua opinião? Bem, Belo Horizonte tem 2 questões muito importantes que têm que ser debatidas e resolvidas. Uma é de que nós precisamos de corrigir estruturalmente alguns eixos viários que vão permitir conexão com regiões diferentes da cidade, né? E hoje Belo Horizonte tem muitos gargalos, então isso faz com que o trânsito, que hoje é praticamente, de uma certa forma, motivado a passar pela região central, né? Ele não consegue fluir. Então, o número de veículos nas ruas gera esse congestionamento. Então, nós temos 2 situações. Primeiro, a questão dessas obras. Elas têm que ser pautadas. Tem um projeto que já foi discutido já há um bom tempo, que é o Viurbis. Eu acho que muitas dessas questões têm que realmente entrar na pauta e, politicamente, a cidade tem que se organizar para captar esses recursos e executar essas intervenções. Por outro lado, também a melhoria de sistema de transporte público, né, é fundamental para a gente conseguir criar novas formas, né, de aumentar a capacidade dos modais de transporte e, assim, fazer com que as pessoas que, porventura, vierem a se desvencilhar do uso dos carros passem a usar o transporte público de qualidade. Isso não pode ser uma fala tão trivial, que as pessoas falam, tem que melhorar o transporte público de qualidade. Mas o que é isso, né? A questão do metrô é uma novela que não sai do lugar em Belo Horizonte, né? A gente já está aí há muitos anos falando em melhoria das linhas de metrô e elas ainda não se tornaram realidade. Mas é hora de pautar outros tipos de modais. Por exemplo, os metrôs em malha viária aéreas, né, podem ser uma boa solução para a cidade e é uma pauta que tem que entrar em debate, tem que entrar em discussão e a gente enxergar realmente o que é a viabilidade financeira e a viabilidade de execução desses projetos. Uma vez que, por exemplo, no caso do metrô de malha viária aérea, ele pode custar quase que 100 vezes menos do que um metrô convencional. Então, tem que entrar em pauta, tem que se buscar novas tecnologias, novas soluções, porque senão Belo Horizonte vai conviver eternamente com esse caos do trânsito. Beleza, Braulio. Obrigado. Para vocês que entraram agora na nossa live, ou estão curtindo esse vídeo mais tarde, ou em outro horário, nós estamos no terceiro Fórum Buritis na Política,
o próximo com o tema, né, infraestrutura, e o próximo pretenso candidato a responder a primeira pergunta é o Mendonça. Pode abrir o áudio aí, Mendonça. Mendonça, como nós já falamos aí com os pretensos candidatos anteriores, o BH tem uma das maiores frotas de veículos e o problema crônico nosso é o congestionamento. Como resolver? Boa noite a todos. Primeiro, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas não desloquem tanto de veículo que comportem 1, 2, 3, 4 pessoas. A gente tem que direcionar a mobilidade na cidade realmente pelo transporte coletivo. E a gente fala de ônibus, que seria uma das alternativas a mais usada. Mas esse ônibus ele tem que oferecer alguns atrativos para que a população deixe o veículo em casa, na garagem, e vá de ônibus para o trabalho, né? Vá de ônibus para a pista de caminhada, dentre outros. Essa qualidade, quando a gente fala nessa qualidade do transporte, primeiro tem que oferecer um transporte urbano coletivo, que o ônibus tem que estar limpo, né? Esse ônibus poderia hoje estar oferecendo internet nessas viagens mais alongadas, um estofado macio para que as pessoas sintam conforto, né? O ônibus deveria ser uma exigência sim, de ar-condicionado, o próprio amortecedor do ônibus para dar conforto para esse deslocamento, que a gente tem que pensar, não é só nas pessoas que vão, as pessoas vão trabalhar, tiram um turno de serviço e voltam para casa. Nessa ida, nessa volta, a pessoa precisa desse conforto, inclusive os amortecedores, para dar mais conforto e menos desgaste. As viagens têm que ser mais rápidas, isso aí, no investimento de pistas exclusivas, né? Que aí tornaria mais atrativo eu ir de ônibus, e para isso também uma tarifa teria que ser mais atrativa, uma redução no preço das passagens. Aí sim as pessoas sentiriam que ir de ônibus faz mais sentido que sair de carro, né? Eu cito um exemplo bem regional aqui, uma luta que nós estamos tendo para interligar o bairro Palmeiras, Betânia, Salgado Filho, Marajó, Avaí ao Buritis. Por quê? Que o Buritis é o lugar que as pessoas vão ao banco, a casa lotérica, né? O centro comercial muito forte. Então, dentro dessa micro-região nossa aqui, nós já temos, e através dos CRTTs, o Rômulo é um dos que reivindica muito essa interligação com ônibus, e a gente vê essa dificuldade, hora do CETRA, que impõe algumas regras, e outros empecilhos. Então, a gente precisa realmente de estar investindo no ônibus público nessas qualidades, inclusive no preço, para que as pessoas possam estar deixando o veículo particular que carrega 1, 2, 4 pessoas e ir pelo coletivo. Obrigado, Mendonça, pela sua colocação. Eu vou deixar claro aqui para vocês que nós temos nessa parte de apoio, né, ao transporte coletivo. Eu sou um dos representantes da região e nós estávamos há 2 anos esperando a PDH realizar um asfalto em 2 ruas aqui para a gente começar a atender a parte mais alta do bairro, uma parte dela com o transporte coletivo, que seria o ônibus 9206. Nós fomos surpreendidos aí a semana passada, alguns moradores colocaram faixa falando que é contra o transporte coletivo, a parte de cima. Então, eu tinha prometido não comentar nada sobre isso por enquanto, mas tem certas coisas que não desce, né? Então, essa é uma delas. O egoísmo das pessoas, quando é a favor ao próximo, a favor ao trabalhador, é ridículo, né? Então, fica aí registrada a minha indignação. O transporte coletivo, a parte mais alta do bairro, a gente pega várias pessoas, várias senhoras, as secretárias, as empregadas domésticas, os trabalhadores, os porteiros, zeladores, que tem que subir debaixo de chuva e de sol, estão, por pouco, aí a receber uma manifestação contrária, que é o transporte coletivo atender a parte mais alta do bairro. Mas isso aí vai ser para um próximo momento. Só fica registrada a minha indignação. Vamos continuando aqui ao terceiro Fórum Buritis na Política. Nós estamos aí com os pretensos candidatos todos aí reunidos.
O próximo a responder e o último do potinho dessa rodada é o Irlan Melo. Irlan, você como morador de Belo Horizonte, como os demais aí também, né? Lógico, BH tem uma das maiores frotas de veículos e o problema crônico aí de congestionamento. Na sua opinião, como resolver? Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, eu quero dizer que eu concordo basicamente com tudo que os meus colegas aí debatedores falaram. Entretanto, nós temos um problema que só vai ser sanado em 2028. Em 2008, a gestão do então prefeito Fernando Pimentel fez um contrato com as empresas de transporte público. É um contrato de 20 anos. E esse contrato já foi se questionado várias vezes, inclusive com um acompanhamento da Câmara Municipal nessa legislatura, e o que se percebe é que, do ponto de vista jurídico, é o que nós chamamos de ato jurídico perfeito. O contrato é lícito, legal, tem que ser cumprido. Mas existem lacunas nesse contrato que a Prefeitura tem cobrado, tem insistido, entretanto, isso não tem sido solucionado. Então, ou a nova gestão, o executivo que ingressar, ele vai entrar na justiça para anular o contrato, ou nós vamos esperar até 2028 para poder alterar alguma coisa nesse contrato. É por isso que eu ouvi aqui pessoas dizendo assim, nós trabalhamos no CRTT, mas às vezes o CETRA impõe. Realmente, por quê? Porque o CETRA tem esse poder. Para vocês terem uma ideia, no início do nosso mandato como vereador aqui de Belo Horizonte, nós intentamos uma nova linha, uma linha que ligasse a região do Barreiro à região oeste. E, no início, o suplementar se interessou por essa linha, mas antes que o suplementar assumisse, o CETRA, por ter direito contratual, assumiu a linha e o 9211 é um sucesso que traz a ligação entre o Barreiro e a região oeste de Belo Horizonte. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Gestão Municipal que coloca Belo Horizonte como a 5ª capital mais eficiente do país. Entretanto, se você pegar a questão da infraestrutura e mobilidade urbana, fica lá para trás. Ela é muito boa em eficiência fiscal, educação, saúde, bem-estar, desenvolvimento, mas quando entra na infraestrutura, ela deixa a desejar. Infelizmente, também, eu tendo a concordar com o nosso prefeito quando diz que nós somos muito mal representados em Brasília. Como pode pessoas que estão ali em Brasília, mas que não conseguem fazer com que o nosso trem sobre trilhos, porque não é metrô, é um trem sobre trilhos, como pode esse trem sobre trilhos continuar há décadas da mesma maneira? Então, assim, nós estamos muito atrasados em termos de mobilidade. Se você vai para... Não precisa ir para a Europa, vai para a Argentina, vai para o Chile, você vai conseguir fazer tudo praticamente de metrô, tudo. Aqui não. Aqui a gente tem que ficar com esse monopólio das empresas de ônibus, com esse monopólio do transporte público, e aí, infelizmente, a gente tem pouco a fazer. Como gestores municipais, a gente não tem muita saída. Eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar insistindo para sair dessa monotonia em relação ao transporte apenas rodoviário e começarmos, sim, um grande movimento para o metrô. Não é por acaso que os transportes por aplicativo deram tão certo. E por quê? Pela nossa deficiência. Em países onde você tem um sistema de transporte público realmente eficaz, o transporte por aplicativo não se deu tão bem. Mas numa economia frágil como a nossa, cheia de autônomos e com o transporte coletivo péssimo como é isso que dá. Então, é isso que eu gostaria de falar nesse primeiro momento. Obrigado, Irlan, pela sua colocação. Lembrando aí que alguns desses países que contam com o metrô hoje foi bancado com o dinheiro do BNDES, né? A fins de fundo perdido, né?
Então, a nossa estrutura hoje, nós temos que agradecer o que nós temos aí, alguns ex-presidentes, né? Porque emprestaram para outros países e não criaram o que era para ter criado aqui e fez lá fora. E a fundo perdido, com o seu dinheiro contribuinte. Tá? O que nós não temos hoje, nós fizemos de graça para outros países. Bom, gente, nesse terceiro fórum do Buritis na Política, com o tema hoje infraestrutura, nós estamos aí ao vivo com os pretensos candidatos. Nós vamos agora para a segunda rodada de perguntas, com tempo de 3 minutos para cada um para a resposta, para ficar justo, né? E se vocês quiserem colocar o cronômetro no jeito aí para ir acompanhando, na hora que terminar o tempo, o meu aqui vai apitar. O primeiro pretenso candidato, pré-candidato, pretenso candidato a responder a segunda pergunta, Braulio Lara. Braulio, chegada ali da 040 a Belo Horizonte, o anel rodoviário apresenta estreitamento de vias, gerando grandes retenções e também acidentes, como é de ciência de todos aí. Embora as rodovias federais que passam em área urbana, o que pode ser feito, tá, de importante nesse corredor de carga e de trânsito para que possa se tornar um trânsito mais seguro? Bem, Romulo, o anel rodoviário tem sido, infelizmente, aí, palco de diversos acidentes, mortes, acidentes fatais, e todo ano, quando acontece, a gente sabe que é uma tragédia anunciada. Por quê? A pista tem alguns estreitamentos, alguns gargalos, né, que criam retenção de trânsito sempre nos horários de pico, quando muita gente está trafegando naquela via. Então, nós temos duas situações. Da mesma forma que falamos no outro tópico, né, é necessário ter investimento em infraestrutura, corrigir os viadutos que são gargalos, por exemplo, aquele ali na Avenida Antônio Carlos, a ponte férrea ali no final da descida do Betânia, que é um outro gargalo também, que precisa de ter uma solução. Então, nós sabemos que são intervenções que são necessárias na via, no anel rodoviário, mas existem também as propostas paliativas, né, de segurança, que inclusive o Irlan, que está participando desse debate aqui, é uma das pessoas que tem levado essa bandeira adiante. Nós precisamos que realmente essas intervenções de segurança com áreas de escape sejam implantadas o quanto antes. E outra questão que eu entendo ser fundamental é que enquanto o DENIT, né, o Ministério da Infraestrutura, não resolver o caso do anel, nós também temos uma outra solução, que é o quê? De proibir o tráfego de veículos pesados ao longo do dia e liberar, por exemplo, só na parte da noite. Né? As carretas, por exemplo, que vêm de São Paulo indo em direção a Brasília, né? Por hipótese, elas podem, na verdade, ficar sendo retidas nas barreiras na 040 para depois seguirem viagem no período da noite, na hora que o trânsito não está entupido. Então, assim, são situações para mitigar o problema, enquanto a solução técnica, que é de desobstrução dos gargalos, seja feita. E, obviamente, também eu acho muito importante, que é um assunto municipal super relevante, que é a pauta do rodoanel. O anel rodoviário foi projetado lá atrás para um tráfego que é totalmente diferente do que o que a gente vê hoje. Então, nós precisamos realmente de colocar essas pautas, pressionar as autoridades competentes e, principalmente, a partir de uma articulação política, tentar trazer os recursos para que esses projetos venham acontecendo. Eu não tenho a menor dúvida que não vão acontecer de um dia para o outro, de um ano para o outro, mas eles precisam de entrar na pauta da nossa cidade para que um dia realmente saiam do papel e estejam construídos para servir o cidadão de Belo Horizonte. Obrigado, Braulio, pela sua colocação. Mais uma vez, a gente, como ela citou anteriormente também, a gente depende da esfera federal, né, estadual, né? Cadê nossos representantes lá trabalhando a favor do povo? E só complementando aí, Braulio, sobre a questão do trânsito pesado aí, a ideia que nós escutamos do prefeito foi as motos, viu? Segundo ele, o problema do anel vai resolver se as motos saírem, tá? É a primeira coisa que ele quer tirar e quer proibir. Tomara que não vá para frente. Próximo pretenso candidato a responder é o Pablo
Pablo, terceiro Fórum do Buritis da Política, com o tema infraestrutura. Segundo bloco. Repetindo a pergunta aí para você, a 040 chegando em BH, o anel rodoviário apresenta ali vários estreitamentos de pistas, gerando grandes retenções e também acidentes, como nós já mencionamos aí. Embora já sejam rodovias federais, a área urbana, o que pode ser feito de importante nesse corredor de trânsito aí, importante tanto para a carga quanto para o próprio trânsito, né? O que pode ser feito para melhorar a segurança da via para todos? Rômulo, quando a gente está falando de transporte, nós nos questionamos por que pegar o transporte. As pessoas pegam transporte para ir para escola, para ir ao comércio, para ir aos hospitais e para o transporte de carga, né, para o movimento da economia, para abastecimento. E aí, pensando aqui na BR, então, por todos esses motivos, nós precisamos nos debruçar de forma bastante séria, técnica, como já foi feito na Assembleia Legislativa alguns anos atrás, com um fórum técnico, pensando essas questões, no qual se discutiu também a questão da BR, com os acidentes e tudo. Nós estamos falando aqui de uma questão na questão da infraestrutura, e aí eu estou pensando aqui várias coisas para além disso, da questão da BR que você está falando, da pergunta da BR, né? Primeira coisa que nós temos que separar o que é de competência do prefeito, o que é competência municipal, o que é competência estadual, o que é competência da União. Irlan falou que nós temos péssimos representantes na Câmara Federal. Eu vou para além, Irlan, com todo respeito, eu acredito que agora nós temos uma Câmara melhor representada, mas também precisamos dar mais qualidade para a Câmara, porque nós precisamos resolver o problema da infraestrutura no município. E aí, por que nós precisamos? Olha, veja janeiro, fevereiro, com a questão dos alagamentos. Isso é infraestrutura. Agora, mais gritante ainda, ou não sei se mais gritante, mas um outro problema é esse da BR, do qual morrem pessoas diariamente. A competência não é do município, mas nós precisamos que os nossos representantes coloquem toda a força para resolver essas questões, que o prefeito vai buscar recursos federais. Nas BRs, nós precisamos de um lugar que é o escape, porque o que acontece? Os caminhões vêm, muitas vezes saem quando perdem os freios, e os caminhões vão perder os freios, saem pegando todo mundo. É quase que semanal, nós vemos isso aqui na BR. E nesse sentido é uma questão muito séria, porque se acontece semanalmente, nós precisamos resolver, seja porque é competência do município, seja com a União, com o Estado. Então, eu acredito que, muito para além das vaidades, é preciso fazer uma força nesse sentido para buscar, para resolver essas questões. Eu estou dando um exemplo aqui de que precisa de uma rampa, de escape nas BRs, para que os caminhões não saiam atropelando quando perdem os freios, repito, e vão perder, não saiam atropelando todos os carros e matando pessoas, como aqui também não podemos permitir que os grandes portos, aqui na nossa área do Carrum, por exemplo, caminhão entrando, não podendo, desrespeitando. Então, nós precisamos ter uma interlocução com as outras esferas da nossa federação, com o Estado, com a União. E aí, voltando à questão, nós precisamos... Oi? Acabou o tempo, finalizando. Acabou o tempo? Okay. Mas é isso, são questões sérias e a gente precisa resolver isso sim. Nós tivemos aí... Eu estive na primeira audiência pública na Câmara Municipal sobre a municipalização do anel rodoviário, né? O Calil apanhou de todos os lados, né? Eu até tive a oportunidade de ir à tribuna, primeiro para reclamar, porque como a Câmara faz uma audiência pública e não chama ninguém, nenhum representante do bairro Buritis, nós somos diretamente afetados em qualquer acidente que tem no anel, o trânsito é todo desviado para dentro do bairro. E naquele dia, se não me engano, a Federação das Indústrias aí bateu, mas bateu com força no Calil, né? E
Ainda tem ainda a questão do DENIT, a questão das desapropriações, né, que tem que ser feita, que também não tomaram conta, então ali tá difícil. Vamos dando continuidade aí ao terceiro Fórum Budismo Político, o tema infraestrutura. Quem vai responder a pergunta do próximo, a pergunta desse bloco é o Mendonça. Mendonça, repetindo a pergunta aí, né? A 040 na chegada a Belo Horizonte, né, ali no anel rodoviário, apresenta vários trechos de estreitamento, né, gerando grandes engarrafamentos e também acidentes. Embora seja, né, rodovia de competência federal em área urbana, o que você acha que pode ser feito de importante nesse corredor aí de carga e de trânsito mesmo, para transformar ali em uma área mais segura? Rômulo, é o seguinte, todos que transitam ali, que dirigem por ali, percebem um estreitamento nesses viadutos. Isso aí, o motorista tem que, muitas vezes, arriscar que 3 faixas se transformem em 2, e é uma das causas que eu acho que eu vivencio que pode causar acidentes. Então, a primeira coisa seria realmente colocar os viadutos no formato da via. Se tem 3 vias, os viadutos não reduzir para 2. Essa seria uma das soluções, né? A segunda seria a criação de um rodanel, porque independente se o cidadão pleiteia aqui um cargo de vereador, ele tem que ter ciência que ele está num país muito rico e essa riqueza tem que ser distribuída. E de que forma? Para não vitimar mais pessoas, o rodoanel de pessoas que vêm tanto aqui do Rio de Janeiro, mas de São Paulo, ele poderia muito bem criar um novo rodoanel de Betim e sair lá em Santa Luzia, realmente na perspectiva de tirar os caminhões pesados do centro da cidade, porque o anel rodoviário aqui virou um centro, no sentido de veículos urbanos transitando aqui. Para isso, quando eu falo da ousadia do vereador, é justamente conhecer os deputados federais eleitos por Minas Gerais e os senadores. E essas pessoas têm que ter coragem de chegar até o presidente da República, e cobrar o que é de Minas Gerais, né? Nós temos essa falta de investimento que ocasiona isso. Eu enxergo que a municipalização do rodoanel seria algumas alternativas, desse trecho do anel seria uma alternativa. Por qual motivo? De pesquisas, de estatísticas que aqui tem. Porque o município teria condições de mais fiscalização, estaria mais em cima, mais próximo. Se não fosse construído o rodoanel por Betim sair de Santa Luzia, pelo menos a fiscalização seria mais efetiva, no sentido de que esses caminhões que trafegam, já tem estatísticas disso aqui, eles não estão usando o freio motor. Por que eles não usam? Na perspectiva de deslocamento mais rápido, em um trecho de poucos quilômetros, que é muito perigoso, que é o trecho do Betânia, e também no consumo de combustível. Por tentar reduzir o consumo de combustível, ele não faz o uso do freio motor. Esse é um dos motivos. A municipalização faz necessário por esse motivo, e por outro também. Eu sou defensor aqui, por que nós precisamos de uma linha de municipalização, mesmo que se não tirasse todos os caminhões. Há uma estatística aqui da Polícia Rodoviária que é o seguinte: os motoqueiros, quando entram nesse anel rodoviário e no vácuo, né, do vento entre os caminhões, esse deslocamento de ar sim um das agravantes que faz o motoqueiro cair. Concluindo. Então tem que ter essa fiscalização. Oi. Pode concluir, acabou o tempo, pode concluir. Vou concluir. Então, eu sou um defensor que nós precisamos, no anel rodoviário, que passa pelo Buritis, mas passa também pelo Palmeiras e pelo Betânia, de construir passarelas. Porque uma das maiores incidências de morte lá, as pessoas acham que é por atropelamento de caminhões, por caminhões que causam acidente, não. É atropelamento. Então, tem vítimas, pessoas que têm que atravessar para o trabalho e insistem em atravessar ali. Então, por isso que eu defendo essa linha. Obrigado, Mendonça, pela conclusão. Obrigado. Do ponto de vista. Finalizando o segundo bloco aí.
Irlan Melo. Irlan, você ouviu os demais colegas aí e repetindo a pergunta, a 040 na chegada em BH ali pelo anel rodoviário, né, apresenta vários trechos de estrangulamento, né, e isso causa grande retenção de veículos e, consequentemente, acidentes. Então, embora aquele pedaço ali seja de competência federal, tá, e dentro de uma área urbana, o que você acha de importante pode ser feito, tá, para melhorar esse corredor de trânsito e carga e transformando ele aí para mais seguro para quem transita lá? Bom, Rômulo e amigos, como você disse, eu ouvi atentamente, mas para mim, eu cresci ali. Eu, com 6 anos de idade, eu ia ali no anel rodoviário, ali na região do Betânia, para ver pedaços de corpos espalhados pelo asfalto. Teve uma época que uma pessoa tão inteligente colocou um quebra-mola ali, justamente quase embaixo ali do viaduto ali do Betânia. E aí que os acidentes aconteceram mesmo. Então, assim, primeiro, eu sinto a dor daquelas pessoas que estão ali, porque eu sempre vi esse tipo de situação. Logo que ingressei na Câmara Municipal, e assim, eu ouvi pelo menos o Pablo e o Braulio e você falando sobre as áreas de escape. Quando eu apresentei essa possibilidade de área de escape, o que eu ouvi, na verdade, foi as pessoas dizendo justamente que não é competência do vereador. Com a palavra o DENIT, que é o responsável por aquela região. Com a palavra a Via 040, onde você tem uma concessão de 30 anos, prorrogável por mais 30 anos, e não tem um centavo de investimento previsto no contrato. A culpa é de quem? A culpa é dos 53 deputados federais, da época, em 2013, quando foi firmado esse contrato, dos 77 deputados estaduais, dos 3 senadores, do governador, do prefeito, da presidente da República da época, que se diz mineira, mas não fez nada por Belo Horizonte. E aí, sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Então, começamos um processo em relação a isso na Câmara Municipal, abrimos uma comissão especial e toda a documentação, você bem disse que foi numa reunião, toda a documentação que nós levantamos, sabe o que aconteceu? Foi a base para o prefeito ingressar na justiça buscando a municipalização. Infelizmente, ele não conseguiu eliminar. Porque se tivesse conseguido, talvez a situação era outra. Agora, quero dizer para vocês, o Rodoanel, o projeto está pronto, custa R$1 bilhão. Mas nós temos força política para conseguir fazer isso? Nós precisamos de força política. Né? Nós não temos essa força política. E não vamos dizer que vamos conseguir, que isso precisa da bancada mineira lá em Brasília e tanto de Senado quanto de deputados trabalhar em prol disso. O projeto executivo, inclusive, Braulio, de subir ali na parte do anel e entrar à esquerda no Buritis, está pronto o projeto para o governo de Minas, mas cadê o dinheiro para construir? R$450 milhões. Nós já tivemos acesso a toda essa documentação. O anel rodoviário, pessoal, é uma vergonha para a nossa cidade. É uma vergonha. Mas o prefeito assumiu a responsabilidade e está construindo a área de escape. A primeira área de escape vai estar pronta ali antes da entrada do Buritis. O projeto já está aprovado e agora estamos licitando já a execução do projeto. Vai sair do papel. Municipalização, infelizmente, não tem jeito, não vai acontecer. Mas essa vergonha de dizer que Belo Horizonte não faz nada pelo anel, isso vai acabar com a área de escape, que é uma sugestão que nós demos, e felizmente ela vai acontecer. Eu espero que ainda esse ano. E para finalizar, Rom, eu espero também que quando o primeiro caminhão entre na área de escape, Deus me dê a graça de estar aqui para poder ir lá e parabenizar aquela pessoa, porque ele vai ter salvado muitas vidas. Obrigado, Irlan, pela sua colocação. Sobre a audiência pública que eu estive presente, eu dei um chega para lá no DENIT, porque eu simplesmente explanei a realidade, que o DENIT é um cabide de emprego e não resolve nada. Né? Eu fui chamado a atenção na hora pelo Zé Aparecido, que todos conhecem, defendeu o atual presidente do DENIT, né? Falou que o DENIT tinha mudado, que não sei o quê, e que eu estava errado. Hoje a gente vê quem tinha razão. Né?
mas vamos tocando a bola aí, gente. Vamos aí para o terceiro bloco do Fórum Buritis na Política, com o tema infraestrutura. A terceira pergunta, quem vai responder primeiro é o Mendonça. Mendonça, estacionamento subterrâneo tem sido uma opção em alguns países, né? Subterrâneo e até prédios, né? Com estacionamentos também. O senhor acredita que eles contribuiriam para minimizar a deficiência do transporte público em Belo Horizonte? 3 minutos. Ô, Rômulo, eu gostaria de trocar, né, a palavra deficiência do transporte para eficiência no transporte. Então, nós vamos construir o quê? Um monte de buraco no centro, podemos mais ampliar depois para o Buritis. Isso vão diminuir, fazer com que as pessoas andem menos de carro? Não. Vai ter mais conforto no estacionamento. Vai ser mais uma oportunidade do empresariado também. O conforto para estacionar. Mas vamos falar de eficiência. Ao invés de construir, eu já estou me postando aqui dessa forma, da melhoria do transporte, que isso aí não iria melhorar o transporte. Então, esse estacionamento subterrâneo, eu não vejo uma glória futura neles. Nós poderíamos estar aqui defendendo, né? E qualquer um de nós, eleito vereador, seria justamente essa pressão que nós deveríamos fazer para trazer o metrô. Aí sim, subterrâneo. Aí sim, para as pessoas não andar mais de carro, não precisar tanto de transporte individual, né? Eu faço uma menção aqui ao bairro Buritis. Recentemente, a faixa azul, né, foi implantado do Buritis. Tem que ser feito. Por quê? Estacionamento rotativo. Porque é tanto veículo que vai no Buritis resolver problemas em bancários, como já foi citado aqui, e o comércio, de modo geral, que é bem atuante, né? E você não tem uma alternativa de transporte melhor. Então, essa deficiência do transporte, ela pode acontecer na eficiência no investimento e no transporte de qualidade, foi dito aqui, né? Mas para isso precisa ter investimento, e quem é que vai usufruir desse meio de transporte tem que sentir o conforto, tem que sentir que vale a pena. Aí sim. Então, Rômulo, eu me posto aqui ao contrário desse investimento em estacionamento subterrâneo. Porque senão nós esqueceríamos da eficiência do próprio transporte. Então a luta tem que ser ferrenha no transporte de ônibus, que seja com faixa exclusiva, tem que ser eficiente através de metrô, transporte em grande escala. Ok? Obrigado, Mendonça, pela sua colocação. Terceiro Fórum do Buritis na Política, com o tema infraestrutura. Terceiro bloco, quem vai responder agora é o Pablo. Pablo, 3 minutos para dar a sua colocação sobre os estacionamentos subterrâneos que a gente vê aí, que tem sido muito utilizado em alguns países. Você acreditaria que eles contribuiriam para minimizar a deficiência do transporte público em Belo Horizonte? Ô, Rômulo, eu não acredito que isso resolve o problema, porque nós estamos falando justamente de melhorar a mobilidade urbana, e, para tanto, nós estamos falando de um problema que é de cada dia mais veículos nas ruas, né? Vem de um pensamento. Pelo conforto, claro que pela falta da qualidade no transporte, pensemos os motivos, cada um quer sair, quer ter o seu carro. Em 2022, nós vamos ter mais carros que pessoas, e aí, se a gente vai pensar, não é com o estacionamento subterrâneo que a gente vai resolver. Eu até acredito que que a gente pode reduzir os impactos quando a gente faz, e isso não sou eu que estou dizendo, mas são pessoas urbanistas, até do que eu falei do fórum técnico que houve de mobilidade urbana na Assembleia Legislativa. Claro que hoje os problemas ainda complexos, né? Na época não tinham os aplicativos como hoje. Eu acredito que poderia reduzir o impacto, por exemplo, se a gente faz estacionamentos ao lado dos metrôs, das estações de metrô,
para que as pessoas vão até ali e dali ela pegue o ônibus, o metrô até os seus trabalhos. Mas, ou seja, o estacionamento ele não resolve o problema como hoje, aplicativos, a gente poder incentivar a carona solidária ou por aplicativo. O uso de bicicleta, embora a topografia de Belo Horizonte, em alguns lugares, não permite ou não facilita, mas são questões que nós temos que pensar. Cidade inteligente, sustentabilidade é o que eu defendo. E, portanto, eu bato na questão do transporte público, que deve ter mais qualidade. Isso é possível. Eu acredito, Romulo, em investir em outros modais de transporte, o VLT. Por que Belo Horizonte investiu no MOVE? Porque nós temos um oligopólio aqui das empresas de ônibus. Agora, o prefeito cobrou melhor qualidade nos ônibus, mas, em contrapartida, retirar os cobradores do ônibus. Que isso, os motoristas, isso demora mais tempo, enquanto o motorista faz a dupla função de cobrador e de motorista, coloca as pessoas em vulnerabilidade, porque precisa de maior atenção do motorista. Esse ônibus pode se chocar com outros veículos. Então, eu estou falando de investir no transporte. Não acredito que estacionamento subterrâneo vai resolver o problema, não. Nós temos aqui em Belo Horizonte, se fala de uma cidade espraiada, né, de spray, ou seja, a distribuição de população pelo território, ela é espraiada. Agora, os eventos, os lugares, eles são centralizados em determinadas áreas. Então, falando de infraestrutura, eu volto aqui na questão de investir então, concluindo, eu falo que nós precisamos de investir no serviço público, qual seja, escola no bairro, é exemplo de Brasília, por exemplo, no Buritis. Precisamos de escola pública, de hospitais públicos, porque eu acredito isso no serviço público. E assim a gente, investindo em infraestrutura pública, nós reduzimos o problema do impacto no trânsito. Obrigado, Paulo, pelas suas conclusões. A parte de infraestrutura é interessante, que a gente abre muito leque, né? A gente pode opinar dentro de várias coisas, vários segmentos. No caso nosso hoje está indo sempre a parte de trânsito, né? A gente sabe que existe muitas obras de infraestrutura que devem ser feitas pela cidade para melhorar vários outros segmentos, né? Mas acaba que a gente está indo por uma linha aí interessante, que é essa de mobilidade urbana, que é um dos temas nossos que vão ser discutidos também diretamente mais à frente. O próximo pretexto candidato a responder agora, a terceira pergunta, é o Braulio Lara. Braulio, como já falamos com os demais aí, estacionamento subterrâneo em alguns países é uma realidade, é uma opção, tá? Você acredita que eles contribuem para minimizar a deficiência do transporte público em Belo Horizonte? Bem, a questão do transporte público, ela envolve uma série de questões que vão só beneficiar a cidade como um todo. A questão do estacionamento subterrâneo, eu vejo ela em Belo Horizonte como inviável, até porque com a edição do atual plano diretor, essa possibilidade hoje é praticamente zero nas edificações. Afinal de contas, o próprio custo de implantação desses estacionamentos ficaria numa ordem tal que certamente não haveria viabilidade econômica nenhuma. Então, como outros colegas já falaram anteriormente, o uso do estacionamento subterrâneo não alteraria a configuração do fluxo de veículos nas vias, que já estão totalmente entupidas, né? As nossas vias arteriais, as artérias, elas estão com um fluxo gigantesco, com grandes entupimentos, digamos assim, e o fato de você ter mais estacionamento na área central não vai diminuir o trânsito, muito pelo contrário, ou vai manter como está, ou eventualmente até aumentar o fluxo mais ainda, então ela estruturalmente não vai trazer um benefício para a cidade, além dessa questão de inviabilidade hoje, de acordo com as normas atuais. Então, acredito que não é uma pauta interessante para a gente discutir na cidade no momento. Porém, tem outras soluções para vir nessa linha de solução ou de melhoria da questão dos gargalos de trânsito de BH, é a criação, por exemplo, de bolsões de estacionamento vinculados às grandes vias.
Vou dar um exemplo prático para entender, né? Nosso bairro Buritis é um polo onde muita gente vem para dormir e sai do bairro para o trabalho. Muitos vão para o centro, outros para Savassi, etc. Dentro do bairro, por ser uma região montanhosa, a pessoa normalmente vai preferir pegar o carro pelo conforto dela acessar as vias, né, e assim fazer seu trajeto. Se ela tivesse, em alguns pontos importantes, um grande estacionamento, né, com segurança, iluminado, tivesse condições de absorver esse trânsito e a pessoa entrar em vias de transporte público de qualidade e com no modelo do BRT mesmo serviria, com cronograma de horário respeitado, né, com vias liberadas, no caso de pistas exclusivas, isso tudo facilitaria. É um exemplo, em BH, a própria estação de ônibus lá da Avenida Portugal, no final da Antônio Carlos, início da Pedro I, que é a estação de ônibus da Pampulha. Seria um modelo desse, onde as pessoas chegariam naquele local de carro, fariam a baldeação no terminal e entrariam no ônibus e gastaria muito menos tempo do que ela tem hoje. Então, o que precisa de juntar? Né? Ter a estrutura, ter segurança e ter um dimensionamento adequado para que esses veículos que iniciam os seus trajetos dentro dos bairros, né, não vão até as regiões centrais, regiões de maior comércio de BH, por meio do seu carro, e sim no transporte público. Então, um modelo parecido, tem um shopping lá no Barreiro, e a estação de ônibus fica logo abaixo do shopping. Seria um modelo dessa forma, né? Seriam modelos dessa forma que poderiam diminuir o número de veículos que entram nas vias arteriais de BH em direção ao centro ou à região central de um modo geral. Então, são ideias que a gente pode fazer para melhorar essa questão do transporte como um todo na cidade. Obrigado, Braulio. Fechando o terceiro bloco e respondendo agora, Irlan Mello. Irlan, os estacionamentos subterrâneos em outros países, né, a gente sabe que é uma opção, e você acreditaria que aqui em Belo Horizonte ele poderia contribuir em algo para minimizar a deficiência do transporte público? Bom, em primeiro lugar, nesses outros países onde se usa o estacionamento subterrâneo, a maioria deles já tem uma interligação dos diversos modais de transporte, que facilita muito. Em Belo Horizonte, na legislatura passada, 2013, 2016, isso foi uma discussão muito grande na cidade. E a discussão ela se encerrou por quê? Primeiro, o custo de implantação é altíssimo. Para se ter uma ideia, em 2015, estimava-se que a hora num estacionamento subterrâneo ficaria em R$18. Imagina, em 2015. Quer dizer, isso não resolveria. Eles iriam fazer também um sistema de concessão. 25 anos para uma empresa dessas aí administrar esses estacionamentos subterrâneos. Eu creio que não é a solução, infelizmente, para Belo Horizonte. A solução, foi dito, tentar adaptar os modais, uma questão de sustentabilidade. Outra coisa, a BH Trans tem feito um sistema de maior rodízio em relação ao rotativo, para que a pessoa não fique o tempo todo ali. Nós não temos uma cultura de solidariedade. Na verdade, nós temos a cultura de cada um por si. Quanto mais eu puder levar vantagem, melhor. O que impede, por exemplo, que uma pessoa pense que outra poderia utilizar o rotativo, e que ela não pode ficar o tempo todo ali também. Eu concordo com o Braulio quando ele coloca, por exemplo, a questão de você ter uma interligação das estações de ônibus, das estações de metrô, como é, por exemplo, ali no Via Shopping. E eu vejo que seria muito mais vantajoso, porque na época que se discutiu, o que foi informado é que não aumentaria tanto assim o número de vagas. Eu sou mais favorável à criação de edifícios garagem. Edifício onde você só vai estacionar, só serve para estacionar. E aí você cria os edifícios e ali você pode utilizar o tempo que mais carros
e você tem o tempo ali para conseguir parar. Porque hoje em dia, parar no centro da cidade é praticamente impossível. É por isso que preferem muito mais o quê? Utilizar os aplicativos, porque ali você tem uma garantia de que você consegue chegar no seu lugar e não precisa ficar preocupado em relação a onde estacionar, mesmo porque realmente está muito difícil estacionar na cidade de Belo Horizonte. Então, não vejo como alternativa no momento. Essa ideia já foi derrotada pela Câmara anterior, não acho que será ressuscitada por agora, e a gente tem que pensar outras alternativas, sim, é o que eu imagino. Obrigado. Valeu, Elan, obrigado. Zerando o tempo aqui. Fui no tempo aí, você viu. Gravado. Fechando o bloco aí, Elan Melo. Agradecer a participação de todos que estão nos assistindo de casa, né? Então, mais aí no terceiro Fórum Buritis da Política, com o tema infraestrutura. Vocês estão vendo a nossa live, na nossa transmissão, os pretensos candidatos que fizeram suas inscrições até o dia 4 de novembro de 2019 e hoje estão participando e colocando seus pontos de vista sobre diversas demandas aí da nossa cidade, especificadamente algumas do bairro Buritis. A próxima pergunta é um pouco longa, vou pedir vocês para prestarem bem atenção, que é uma colocação de uma área grande que precisa de apoio para receber a infraestrutura adequada e, como eu falei, parte dessa infraestrutura hoje do Buritis, o gargalo é trânsito, então a gente precisa de muita coisa para melhorar a infraestrutura de trânsito, para reduzir esses gargalos. Então, quem vai responder primeiro agora é o Irlan. Irlan, nós separamos 3 obras importantes de infraestrutura aqui para o bairro Buritis que iriam contribuir muito para o desafogamento do trânsito, né? Uma delas, você até citou na questão do projeto que já está feito, a saída do anel do Buritis para o anel rodoviário, ali pegando a rua Moisés Calil, para quem vai sentido do Rio e para quem vem do Betânia para entrar no Buritis. Uma alça ali, uma trincheira, seja o que for. Ali é um gargalo. O segundo gargalo nosso é a saída da José Rodrigues Pereira. A fila hoje é quilométrica do bairro toda manhã. Quem entra no bairro, que sai do bairro de manhã, assiste o terror que é essa entrada e saída do bairro Buritis. Então, talvez, sei lá, uma trincheira ali que libere mais, que o trânsito flua mais no final da José Rodrigues Pereira, esquina com Raja. Tanto para quem vai subir para o Belvedere, quanto para quem vai sentido centro. E o retorno, se o trânsito, o gargalo é na saída, no retorno, vocês também já fazem ideia. Então, quem vem sentido Raja Gabaia, descendo a Barão para pegar a Mário Werneck para entrar para o bairro, também tem aquele problema de congestionamento, para quem sobe para o Belvedere, ali, aquele cruzamento, né? E, por fim, uma das opções nossas de saída, que seria ali pelo Estrela d'Alva, pegando ali a Paula Diniz Carneiro e entrando ali entre Rua Geórgia e Rua Áustria. Hoje nós temos um desnível grande ali. A BH Trans tem vários estudos ali e uma das opções que ela deu para a gente em alterar o sentido de tráfego ali de trânsito seria um rebaixamento da via, igualar ali o nível das duas pistas, tanto a de baixo quanto a de cima, da Paula Diniz Carneiro. Só que esbarramos hoje em uma obra de infraestrutura que teria que ser feita pela Copasa, porque passa no canteiro central uma adutora da Copasa. A Copasa se mostrou nas manifestações que a associação fez perante ela, se mostrou de braços abertos a executar um projeto, mas de antemão ela já avisou: não tem dinheiro, não tem caixa. No caso de você sendo reeleito vereador da nossa cidade, o que você poderia contribuir, tá, para fazer acontecer essas obras de infraestrutura de grande importância para o nosso bairro? Bom, primeiro é o seguinte, primeiro eu quero parabenizar a Associação do Bairro Buritis, porque desde o início do nosso mandato, a associação esteve junto, trazendo essas demandas. Eu conheci o projeto do Anel do Buritis, que foi feito pela associação, eu estive em reuniões, fizemos visitas técnicas juntos, para tentar que algo do que foi falado aqui fosse implementado. Entretanto,
Qual é o problema que nós sempre enfrentamos? É uma expressão que vale para tudo, se chama vontade política. Por mais que a gente tente, por mais que a gente insista, se o gestor público, o chefe do executivo, o prefeito, ele não se empenhar para resolver, não resolve. Então, nada pode ser feito se nós não tivermos realmente força política, vontade política. É um compromisso que eu tenho de manter essa chama acesa, inclusive lá na região do Estrela d'Alva, onde nós fizemos uma reunião lá, levamos, inclusive, o presidente da BH Trans, que esteve na reunião, precisava ser modificado, e, infelizmente, não conseguimos a força necessária para que isso aconteça. Eu gostaria que todos nós que estamos aqui fizéssemos esse compromisso, de uma vez eleitos, estarmos juntos nessa demanda, porque são situações, não é que é favorável ao bairro Buritis, é favorável para a cidade de Belo Horizonte, para o trânsito da cidade de Belo Horizonte. Então, todos esses pontos aqui, a entrada ali do Buritis, no início, ali passando pela Raja Gabalha, a questão da saída ou entrada, como queira, vindo pelo anel rodoviário, são obras que, inclusive, no caso ali do anel rodoviário, o projeto já está pronto, mas a vontade política, infelizmente, ainda não foi colocada para se resolver esse problema. Então, não adianta as pessoas acharem que vão conseguir resolver, porque, de fato, uma andorinha só não faz verão. É necessário que as pessoas estejam juntas num objetivo comum, num projeto comum. E esse projeto tem que ser feito, até porque o Buritis é densamente povoado, o fluxo de veículos é muito grande e as pessoas perdem tempo ali, muito tempo. Para finalizar a minha fala, eu quero lembrar que ali na Úrsula Paulino com Augusto José dos Santos, eu tinha uma grande vontade de fazer a direita livre ali para fluir o trânsito. Depois de muita luta, insistência, dedicação e bater na porta do prefeito, conseguimos a ganha. Então, é lutar, buscar, até conseguir, bater na porta, insistir e até conseguir. É por isso que eu acredito em criar pontes e não muros com a administração. Porque aqueles que criam muros não fazem nada, absolutamente nada. Obrigado, Ilan, pelas suas considerações. O próximo pretenso candidato a responder, a quarta questão, o quarto bloco, é o Braulio. Braulio, nós sabemos aí dessas várias obras de infraestrutura que o bairro Buritis necessita. E essas três elencadas aí para o fórum de hoje, que seria a interligação da Rua Moisés Calil com o anel rodoviário, sentido quem poderia usar uma alça, uma trincheira, o que for, sentido Rio de Janeiro, e quem vem sentido Betânia poder entrar e acessar o Buritis. A gente, no dia a dia aí, nós pegamos esse trânsito caótico do bairro, a gente sabe que a José Rodrigues Pereira, na saída do bairro, na parte da manhã, é uma lástima, mesmo a trânsito estando aqui presente dentro do bairro. Cruzamentos fechados, trânsito, é aquela confusão. Então, às vezes, uma alça ali também liberando a José Rodrigues Pereira para quem vai pegar sentido rádio e no contrafluxo à tarde, no retorno, lógico, para quem vai atravessar ali pegando a Barão para entrar na Avenida Professor Mário Werneck. E uma causa aí abraçada pela associação, que é mais uma saída do bairro Buritis, seria a Paulo Diniz Carneiro ali entre a Rua Geórgia e a Rua Áustria. Fazer uma mão única ali para quem entra e a outra para quem sai do bairro. Isso hoje é inviabilizado pela aquela adutora da Copasa que está ali. A Copasa abriu as portas para a realização do projeto, mas de antemão já falou que não tem verba prevista em orçamento tão cedo para executar essa obra. No caso de você ser eleito vereador para a cidade de Belo Horizonte, o que você poderia fazer para contribuir com essas grandes obras de infraestrutura que iria ajudar a mobilidade do nosso bairro aí, entrada e saída? Bem,
É fundamental essa mobilização em torno dessas soluções, né, de infraestrutura para melhorar a vida do morador da região do Buritis. Nós já participamos de várias frentes de trabalho, a gente sempre tem tentado estabelecer pontes, como disse o Irlan Melo, e o propósito é de continuar estruturando essas pontes e motivando que as pessoas que são as decisoras e que vão direcionar os investimentos, né, olhem para essas frentes. Então, uma saída no Buritis direta para o Anel, sentido Rio de Janeiro, ou permitindo que o motorista esteja vindo sentido Rio já entre e faça uma conversão no Buritis é muito importante. É um dos projetos que consta no plano VIUFS, que foi apresentado lá atrás, em 2007, 2008, e já existe todo um escopo. A única preocupação do morador do Buritis é que essa alça ela tem que ser tão boa a ponto de não permitir que caminhões façam desvio de fluxo para dentro do bairro em caso de acidentes no anel. Considerando que a gente já vai ter resolvido os problemas dos acidentes do anel, certamente não vai ser mais um problema. O segundo ponto é com relação à trincheira na Rádio Gabarga com Barão, que também é outro sonho das pessoas que transitam por essa região, até porque a Rádio conecta ali aquela região toda do Belvedere com a região central. Então, é um local que seria muito importante de se implantar. Nós sabemos que uma trincheira, ela, em termos de obras de infraestrutura, não é uma coisa tão cara, ela é financeiramente mais viável e é necessária, porque hoje aquele entroncamento ali tem um gargalo de trânsito muito grande devido ao fato da quantidade de semáforos para controlar o trânsito. Então, a gente vê absurdos, por exemplo, das pessoas que estão vindo do BH Shopping em sentido Buritis fazerem filas em 5 faixas para entrar em 2 pistas na Barão Mendes de Melo. Então, assim, é um absurdo. A gente convive com isso há muito tempo. A gente observa filas gigantescas na Rádio Gabarga nos 2 sentidos, nos horários de pico. Então, é outro problema que precisa de ser enfrentado, né? Articulado para que se tenha os recursos e execute a obra. E o outro ponto que foi colocado é a questão do entroncamento ali na Paulo Diniz Carneiro com a Rua George e Rua Áustria, que a desculpa que foi dada até hoje é de uma adutora da Copasa que passa na região. Nós já estivemos lá no local, né, com autoridades, o Irlan bem comentou que o presidente da BH Trans também esteve lá. É pegar e fazer. A gente está ali com a situação há muito tempo, é uma rua que serve ao fluxo de ônibus, mas hoje ela é muito congestionada justamente porque ela forma uma rota de alternativa ao morador do bairro Buritis. Quero lembrar também, Romulo, que apesar de não estar colocado, naquela mesma microrregião tem outras 2 intervenções de suma importância. A primeira delas é de justamente ligar a Paulo Diniz Carneiro com a Avenida Sebastião Nascimento, num terreno baldio que tem ali, próximo daquelas torres de transmissão, um local que não está ocupado. Então, existe uma facilidade muito grande nesse momento de fazer uma intervenção e criar mais uma rota alternativa para o morador e usuário dessa região de sair em outras direções, não tendo que passar nos gargalos atuais. E segundo, que na sequência da Sebastião Nascimento, em direção à rua Professor Duque, que fica do outro lado, no bairro Havaí, existe também um projeto que está pautado, que é uma bacia de contenção e que vai permitir ali uma ponte. Hoje existe uma passarela e quando você vai em cima dela dá até medo, porque ela fica balançando e vibrando. E as pessoas que moram ali hoje acabam se expondo a riscos e acaba dificultando realmente a fluidez e tráfego das pessoas, tanto no caso dos próprios pedestres, que acabam compartilhando a passarela com motos, e principalmente para os carros que poderiam ter uma rota muito mais liberada para ir em direção a Barão Mendes de Melo. Então, se esses conjuntos de intervenções forem sendo resolvidos, né, certamente isso desafoga bastante os gargalos atuais que o Buritis tem. Então, nós estamos muito atentos a isso e, estando lá, é de pautar os problemas para que as autoridades competentes do Executivo tragam essas benfeitorias para a nossa região, que é tão importante. Essa questão daquela praça, aquela interligação ali da Paula Diniz Carneiro, inclusive foi uma solicitação recente no CRTT
a pedido da Polícia Militar, né? A Polícia Militar solicitou que aquela rua fosse aberta para facilitar ali o trânsito deles também, porque é uma via importante. E só mais um adendo, Romulo, até porque nós temos aqui várias lideranças participando, é que é importantíssimo todo mundo se engajar em torno das questões e dos problemas, porque não é um ou outro que vai lá e vai resolver, que vai fazer e tal, mas na verdade é a voz do coletivo pautando os problemas, e aí sim as intervenções têm que ser feitas, lideradas diretamente pelo prefeito que vier a trabalhar esses problemas. É isso aí. Obrigado, Braulio, pela sua conclusão. O próximo pretenso candidato a responder é o Mendonça. Mendonça, dentro de tudo que nós já falamos aí, nós vamos repetir a quarta e última pergunta, né? Nós separamos 3 intervenções de infraestrutura de grande impacto aqui para a nossa região. Uma delas é a saída da rua Moisés Calil, encontrando ali com o anel rodoviário. Seria uma alça, uma trincheira para dar acesso a quem vem de Betânia entrar no bairro Buritis pelo anel rodoviário. E vice-versa, quem está saindo do bairro Buritis, pegar o anel rodoviário sentido Rio de Janeiro, para evitar outros gargalos que a gente passa por isso hoje. A segunda grande intervenção é aquela que a gente pega no dia a dia, que é saindo do sentido Raja Gabalha, subindo ali pelo José Rodrigues Pereira, né? A gente tem aí dias que o morador gasta 40 minutos para conseguir sair do bairro Buritis na Raja Gabalha, e vice-versa no retorno para casa. Quando vai pegar a Barão Meio de Melo, como o Braulio bem citou, a gente acaba virando ali uma pista, vira 5 para quem quer entrar na Barão Meio de Melo, para entrar pela Mário Werneck para vir para o bairro aos fins de tarde. E outra obra que é uma bandeira levantada pela associação aí há algum tempo, é essa interligação ali entre a Paulo Diniz Carneiro com Rua George e Rua Áustria. A gente fazer ali uma mão única para cada lado, um para quem vai sair para o bairro, um para quem vai entrar, mas devido àquela adutora da Copasa que passa ali, a Copasa já esclareceu que que se dispõe a fazer o projeto, mas não tem nem previsão de obras. Então, você aí sendo eleito vereador para a cidade de Belo Horizonte, o que você poderia fazer para contribuir para essas grandes obras de infraestrutura para o nosso bairro e região? Sim. Romulo, olha, veja bem, essa saída da Rua Moisés Calil, tanto no sentido Rio de Janeiro como no sentido Vitória, entrando e saindo no bairro, eu não vejo elas como uma solução e não estou nem me opondo. Eu enxergo o seguinte: se o Rodoanel não for criado lá de Betim, saindo em Santa Luzia, fica inviável, porque você teria a saída e entrada no bairro Buritis, só que você teria também o estímulo de pessoas que, cortando o atalho, poderia pegar esse atalho para sair na Barão de Melo e outros na Savassi, por exemplo, né? Haja visto que sem essa trincheira, teria que ir lá no Olhos d'Água para ir para Savassi. Então, você teria um estímulo das pessoas a passarem do bairro, o que congestionaria muito mais, no meu ponto de vista. Não é uma oposição à trincheira. Eu só não consigo enxergar essa viabilidade, essa melhora do trânsito por esse motivo. Certo? Nós tivemos um acidente na Mário Werneck com um caminhão. Eu não sei se isso poderia estimular mais caminhão transitando na Mário Werneck. É um caso a pensar, que se tivesse o Rodoanel, aí sim, seria um trânsito local realmente, de veículos leves. Em relação aqui à saída para a Raja Gabaglia, Barão de Melo, eu indicaria mais ainda que o Buritis deve ser pensado tanto na saída para Savassi, melhoria do tráfego, na saída e na chegada, que já é tumultuado, já é muito congestionado, mas a alternativa que a gente vem colocando é Henrique Badaró, Portugal, como alternativa. Tereza Cristina, que não foi falado, né? Via também, talvez, a Dom João VI, Tereza Cristina, para a gente ter outras alternativas, que foi um dos assuntos que o Dr. Oséias, presidente da BH Trans, entendeu como uma das soluções. O Buritis ser pensado em todas as áreas, né?
e não em duas pontas, nesse sentido. Então, eu daria mais essa alternativa também, de saída, que é Henrique Badaró, Dom João VI, Tereza Cristina, para quem quer ir no centro. Bem, olhando aqui a questão da Paulo Diniz Carneiro, Rua Geórgia, para quem transita lá sabe desse problema mesmo dos desníveis. Teve audiência pública, teve muito clamor da comunidade aqui, aí você vem com um problema que é a Copasa. A Copasa tem uma adutora que passa ali. Só que eu não consigo entender o seguinte, né? A Copasa falar que não tem recursos. Que obra trilionária é essa? Né? Aonde que está? Onde que a gente pode cobrar? Onde é que a gente pode, incessantemente, no caso os vereadores, está convocando o diretor de Copasa em audiências públicas para explicar isso para o público. E outra, Romo, sabedor disso aí, já foi notificada a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, que nós temos que tornar isso público. Porque a Copasa se diz que não tem dinheiro para financiar uma obra que vai melhorar a vida das pessoas, aí realmente eu não consigo entender. Tá? Aí tem que ter cobrança realmente, aí é o papel do parlamentar. Cobrar, saber cobrar, a questão da vontade política, né? Saber pressionar, que a Copasa também faz parte do público. Então, esse investimento, nessa cobrança, é que eu vejo que é necessário a eleição para o parlamentar. Não é votar no vereador. É o vereador ter esses problemas em mãos e provocar. E tem que saber provocar. Né? A Copasa não ter dinheiro, ela tem que explicar por que ela não tem dinheiro. Se a obra vai beneficiar muitas pessoas. Então, essa é a minha posição. Concluindo, Mendonça. Então, eu penso o seguinte, nós temos outras saídas, que é Henrique Badaró, Portugal, se for também melhorado. Nós temos a Barão de Melo na descida por cento. Tereza Cristina seria uma opção, além dessas outras. E na Moisés Calil, eu só vejo ela como alternativa no caso da construção do Rodoanel. Ok, obrigado, Mendonça, pelas suas considerações. Fechando o bloco de perguntas aí, vocês que estão ao vivo aí, estão verificando ou assistindo esse vídeo posteriormente, você está vendo o terceiro Fórum do Buritis na Política com o tema infraestrutura. Nós estamos no quarto bloco. Fechando o bloco, o pré-candidato, pretenso candidato, Pablo. Pablo também é morador da região, já conhece os problemas, né, Pablo? Não vai ser segredo para você, né? Conheço bastante, Rômulo. Como todos nós aí. Nós separamos aí 3 obras de infraestrutura que poderiam desafogar aí um pouco o trânsito aqui da nossa região, Pablo. Uma delas aí é a interligação através de alça ou trincheira lá da rua Moisés Calil com o anel rodoviário, sentido Rio de Janeiro, ou para quem vem sentido Betânia, para entrar para o bairro Buritis, né? É uma delas. A segunda delas, o Martírio, que eu já mencionei para todos. Às vezes o morador demora 40 minutos para sair do bairro, em dias normais, né? Pegando ali a José Rodrigues Pereira para chegar na Raja Gabalha. E vice-versa, na hora da volta para casa, no fim de tarde, além do trânsito local, ainda tem as faculdades ainda que contribuem com esse trânsito caótico nosso aí. Então, às vezes, uma alça, uma trincheira ali, seria uma das opções. E, por fim, né, a opção citada, que é uma bandeira da associação, a interligação ali entre a Paulo Diniz Carneiro com a Rua Geórgia e a Rua Áustria. Às vezes uma mão e contramão ali, uma só entra, outra só sai, mas para isso tem que corrigir aquele desnível das duas vias, né? E hoje nós temos uma adutora da Copasa que passa ali por baixo. Segundo a Begatrans, a Copasa teria que rebaixar a adutora. A Copasa já se dispôs a fazer, mas como eu já mencionei, fará o projeto, mas não tem nem previsão de orçamento para a execução da obra. Então, Pablo, caso você seja eleito aí vereador da cidade de Belo Horizonte, o que você poderia fazer para contribuir para essas obras de grande importância no nosso bairro? Rômulo, essa já é a consideração final também? Não. Essa aí é a consideração final. Eu vou abrir depois 1 minuto para cada um, para nós esticando mais atrás. Sim.
3 minutos. Então, Romulo, essas são questões também importantes, que nós estamos falando especificamente da nossa região, mas, assim, nós temos que pensar que resolver as nossas questões é resolver uma questão que é do município, né? Quando eu estou resolvendo, melhorando a qualidade no transporte, quando eu estou melhorando e investindo em infraestrutura, quando eu estou melhorando as vias em uma região, no caso aqui na nossa região oeste, o Buritis, Palmeiras, Marajó, Betânia, a gente está melhorando a qualidade de vida em Belo Horizonte. O Buritis, e cada rua dessa que você falou, Romulo, nós temos que pensar que é verticalizado, né? Nós falamos desde o primeiro debate, eu trouxe alguns dados, é o maior bairro verticalizado de Belo Horizonte, do Brasil, e se fala da América Latina. Então, é uma infraestrutura de bairro que a infraestrutura não acompanhou o crescimento do bairro. Fazer intervenções, eu não me atrevo, Romulo, a falar o que a gente tem, o que não tem que fazer, porque eu não sou urbanista, sou cientista social, agora terminando direito. Acho importantíssimo que nós mobilizemos a população, que as pessoas se debrucem sobre os problemas. E, nesse sentido, é preciso, eu falo disso, preciso de estudos para ver o que se pode fazer. Eu tenho experiência de ter trabalhado na Assembleia, né, num setor que faz a mobilização, que fez o Fórum Técnico de Mobilidade Urbana, por exemplo, em Belo Horizonte, que ouviu, no qual as pessoas puderam fazer um estudo com técnicos, com análise, com também associações de bairros, com associação de caminhoneiros, propondo medidas, propostas de lei de intervenção. Acho, como vereador, Romulo, a primeira coisa que eu te falo é isso. Farei todos os esforços para que a gente possa fazer o trabalho conjunto, eu acredito nisso, no trabalho coletivo, mas que a gente possa mobilizar essa população para pensar nos problemas. Sobre o problema especificamente aqui, eu acho necessária sim a intervenção. Inclusive, uma questão é essa da possibilidade de interligar aqui a Henrique Badalho Portugal com a Tereza Cristina também. Eu fico pensando, Romulo, porque aqui eu não sou técnico, se não abalaria também a estrutura, pensando na verticalização. Acho que se pode fazer. A gente tem que lembrar que a Copasa é de competência do Estado. Nesse momento, a Assembleia Fiscaliza está também fazendo, né, perguntas lá para a Copasa. E a gente precisa de fazer uma interlocução com esses setores. E um vereador tem que ter a capacidade de fazer interlocução. Eu acredito que eu tenho essa capacidade, mas a gente precisa trabalhar o coletivo. A segunda intervenção eu acho importante. Quem sabe a gente pensar, além de trincheira, a gente pensar em viaduto também, se isso resolve. O que eu acho importante, Romulo, é que seja tratar com seriedade. Então, portanto, eu, vereador, faria logo um fórum assim, com essas pessoas para a gente fazer a resolução desses problemas, né? Por exemplo, eu acredito, Romulo, que a necessidade de estudo, justamente no momento que nós estamos na sociedade, é que as pessoas falam com senso comum, que as pessoas são fundamentalistas, inclusive no governo federal cada um fala uma coisa. E eu acho que é com a participação popular que a gente consegue resolver os problemas. Então, eu acho que a gente consegue, sim, com pressão e com trabalho conjunto com o executivo, a gente melhorar o trânsito aqui no Buritis, fazer infraestrutura aqui no bairro, e, sobretudo, por exemplo, eu te dou um exemplo. Aqui nós conseguimos, né? Sabe, com você, meu pai é conselheiro de transporte e trânsito, CRTT, com conversa com a Vila Paraíso, nós conseguimos levar o ônibus 1404 até lá em cima, que até então nunca tem se conseguido. Com isso, se resolve, se tira as pessoas vão usar mais o transporte coletivo, vão tirar carros das ruas. Tá vendo? Percebe que com essas coisas a gente vai resolvendo as questões. Acabou o tempo? Acabou. Então, só para dizer isso, eu acho que pode se resolver, mas fazer um trabalho conjunto, com articulação com as associações, e nesse sentido, parabenizo a Associação do Buritis, a demanda, vamos trabalhar junto isso. Obrigado, Pablo, pelas suas observações. Gente, nós vamos partir agora para as considerações finais. O tema é muito complexo,
complexo, cada um tem uma visão diferente de como poderá ajudar aí a capital a desenrolar os seus problemas de infraestrutura, né? Nós estamos contribuindo, a Associação do Bairro Buritis está contribuindo com a sua parcela de informar você, contribuinte, você que tem o poder do voto, de mudar a direção do país, né? Então, nós estamos com esse espaço aí aberto para você entender e saber quem que está à disposição para mudar aí as frentes de trabalho da nossa cidade, né? O vereador não é eleito para o bairro Buritis, o vereador é eleito para a cidade de Belo Horizonte. Então, a ideia da associação é justamente essa, deixar as opiniões, as ideias de cada um para que futuramente facilite a sua escolha na hora de votar. Vamos partir agora para as considerações finais. De antemão, eu já agradeço aí o Braulio, o Irlan, o Pablo, o Mendonça. Agradeço você de casa que teve paciência e curiosidade para assistir esse espaço que é dedicado a você, morador, a você, cidadão. E de antemão, né, agradecer a todos que continuam com a gente aí. Braulio, você é o primeiro a fazer as considerações finais. 1 minuto. Bem, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Associação do Bairro Buritis, né, todo esse trabalho, agradecer os colegas aí. Eu acho que foi um painel de discussão muito produtivo. Nós percebemos aí que todos querem trazer o bem para a comunidade como um todo, enxergar Belo Horizonte de uma forma macro, uma forma maior, e vir trazendo detalhamento e resolução de pontos específicos. O bairro Buritis é um bairro que ficou muito tempo preterido pelo poder público, então acaba que hoje ela é uma região que precisava de estar mais integrada com a vizinhança e não está. É preciso de melhorar a infraestrutura de um modo geral, é preciso ousar em soluções e principalmente tentar realmente fazer com que elas funcionem na prática. Não adianta a gente ficar só no campo do discurso. Às vezes, a solução posta pode não ser a melhor sob o seu ponto de vista, mas ficar na inércia é pior ainda. Então, a gente precisa de trazer os assuntos para a pauta de debates, chegar num consenso sobre alguma direção a ser tomada e caminhar nessa direção, porque só assim que a gente vai trazer o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Estamos passando por um momento complicado, né, dentro da nossa sociedade de um modo geral, do planeta como um todo. Certamente isso vai impactar muito na questão das próprias alocações orçamentárias, não só desse ano, mas em anos subsequentes também. Uma série de coisas está em mutação. Mas não adianta também a gente pegar e esquecer que várias situações, várias questões são necessárias de serem debatidas, sim, e pela articulação, pela criação de pontes, pela criação de diálogos produtivos com um objetivo comum, são fundamentais para a gente trazer aí realmente desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da nossa população. E nesse quesito, podem contar comigo de qualquer forma para sempre ser aí uma pessoa que vai rumar em prol desses objetivos. Então, mais uma vez, obrigado. Boa noite aos colegas. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Mendonça. Boa noite, Pablo. Boa noite, Irlan. Obrigado pelas considerações finais, Braulio. Está chegando ao fim o terceiro Fórum de Buritis na Política, partindo para as considerações finais com o tema infraestrutura que foi discutido hoje. Quem vai fazer as suas considerações finais agora é o Mendonça. Mendonça, pode falar. Só um momento. Gostaria de agradecer a Associação do Buritis, aos colegas que estão aqui nesse enriquecimento, né, de informações, tanto para nós que estamos pretendendo um cargo a vereador, quanto também para o público que, se Deus quiser, vai saber fazer uma boa escolha, já que nós estamos falando que a cidade precisa de mudança, de coisas básicas, né? Gostaria de deixar bem claro aqui que a infraestrutura nós cobramos aqui e é antiga quando você fala de metrô, mas se eleito vereador, se assumir um cargo nessa competência,
tem que ser igual o velho ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E um dia nós vamos furar essa pedra. O metrô tem que ser ampliado em Belo Horizonte, né? As questões das interligações do Buritis com a região, seja ela de ônibus interligando aqui, seja até um sonho de um metrô vindo para essa região aqui. Mas eu queria, Romulo, falar aqui muito abertamente, sabe? Das outras faltas de infraestrutura, né? Chama atenção aqui ao bairro Palmeiras, Betânia, Salgado Filho, Marajó, Avaí, Vila Paraíso, dando um foco especial sobre o saneamento básico, que também está faltando a infraestrutura no saneamento nessas regiões, né? Está faltando aqui infraestrutura nas ruas de recapeamento. Nós estamos numa luta para tampar buracos aqui, não estamos tendo dificuldades, né? E eu chamo a atenção aqui no córrego Ponte Queimada, esgoto a céu aberto, né? Nós falamos muito de transporte, muito de vias, muito de circulação, mobilidade, que é importantíssima. Mas como viver, né, com saneamento, falta de saneamento, esgoto, a Copasa está fazendo uma obra no Cercadinho, que daqui do bairro Palmeiras até a Tereza Cristina está faltando estrutura, não tem infraestrutura, né? Então nós tivemos um probleminha técnico aí com o Mendonça, caiu a conexão dele. Vamos dar continuidade aí, o tempo dele também já tinha acabado, então vamos para as considerações finais agora do Pablo. Pablo, tá ouvindo? Estou tirando o mute aqui. Pronto. Queria agradecer muito à Associação do Bairro Buritis, na pessoa do Rômulo aqui, cumprimentar meus colegas, o Irlan, o Mendonça, o Braulio. Parabéns à Associação Buritis por promover o debate. Eu, mais uma vez, quero terminar aqui falando da importância do debate, de discutir as nossas questões, para pensar as resoluções. E pensando hoje em infraestrutura, nós vemos como é importante o investimento público. Rômulo, com agora a questão da pandemia, nós estamos hoje falando de casa, aprendendo novos recursos, não vamos sair iguais dessa experiência, e nós estamos vendo com isso como que é importante um investimento, né? Nós precisamos, nesse momento, no Brasil, achatar a curva, e o prefeito hoje vai pedir que as pessoas usem máscara. Precisamos achatar a curva porque não cabe todo mundo nos hospitais, porque não tem leito para todo mundo. Então, o investimento em infraestrutura ou seja, o Estado investir melhor qualidade de vida da população, melhorar a economia, trazer retorno social. E, nesse sentido, nós, como vereadores, temos que batalhar para isso, investimento público, social, porque é um investimento para o município e para as pessoas, né? Então, eu queria cumprimentá-los, lembrando essa questão, falar da importância de investimento, portanto, público, de infraestrutura, melhorando e fazendo a infraestrutura não só para o setor do transporte, porque nós vamos dar qualidade de vida para as pessoas, mas, inclusive, quando a gente estava falando aqui de mobilidade, se a gente faz infraestrutura, se tem saúde na região, se tem equipamentos de lazer cultural, as pessoas vão deslocar menos. É isso que nós precisamos oferecer para a população. Quantos equipamentos culturais nós temos aqui, quantos equipamentos de escolas públicas que garantam. Olha, com um desastre esse ano, né, do governo estadual, que deixou até o momento as crianças sem escola, com a questão da matrícula. Se não fosse a pandemia, a gente ia continuar vendo isso, agora porque as crianças estão em casa. Se tem infraestrutura, escola na região, as pessoas vão trazer menos mobilidade. Então, eu acredito no investimento público, no investimento social, na infraestrutura, que pode trazer melhoria de qualidade de vida para todo mundo. Queria, com essa live, pedir, mandar um abraço para todo mundo que está vendo. Aqui teve o Gustavo que falou, olha, Pablo, obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que está compartilhando. Espero que nós que está assistindo, que a gente possa continuar discutindo essas questões. Que bom que nós vamos poder falar de mobilidade urbana ainda. E eu queria, Rômulo, convidar as pessoas para poder também, né,
para a gente poder debater, curte lá nas minhas redes sociais. No Instagram é Pablo Figueiredo 18. Quem quiser mandar um e-mail, pablofigueiredos@gmail.com, para a gente poder fazer essas discussões, continuar. Então, no Instagram, Pablo Figueiredo 18. E, então, encerrando assim, podemos, com o prefeito, podemos com o executivo municipal e com as demais esferas, de uma forma séria, de forma técnica, valorizando os técnicos em todas as áreas, trabalhar, investir em infraestrutura, porque a gente vai estar melhorando a sociedade como um todo. Valeu, Pablo. Obrigado aí pelas suas considerações finais e participação. Fechando o terceiro Buritis na Política, com o tema infraestrutura, Irlan Melo. Considerações finais, Irlan. Obrigado, Rômulo, pela oportunidade. Parabenizar a Associação do Bairro Buritis. Obrigado ao Pablo, o Braulio, o Mendonça, que são pessoas que têm o mesmo objetivo comum, que é de fazer o bem ao próximo. Eu estou lá na Câmara Municipal há 3 anos e meio, quase 3 anos e meio, e nesse tempo nós já construímos muita coisa. Construímos já 14 leis, que são leis boas para a cidade de Belo Horizonte, leis contra a pedofilia, contra o abuso sexual de criança e adolescente, contra empresários inescrupulosos que vendem gasolina adulterada, lei para facilitar a entrada de hospitais na cidade. Eu estou sempre nas ruas, sentindo aquilo que o povo precisa, as necessidades, com muitas visitas técnicas. Eu conheço praticamente todos os equipamentos de saúde da região oeste e também os equipamentos de educação. Estamos sempre cobrando as melhorias e devemos continuar dessa forma. A infraestrutura precisa realmente ser reforçada na nossa cidade. Quando a gente debate isso, com certeza a gente está dando visibilidade a um tema tão importante. Então, quero dizer para todos que nós devemos ainda continuar nesse isolamento, mas estamos lutando na Câmara Municipal para que haja a flexibilização o quanto antes, se programe essa saída, já com a utilização de máscaras, mas que o nosso comércio pode sufocar e morrer também por conta dessa pandemia, que eu chamo, na verdade, de uma peste que veio sobre as nossas cidades. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e espero cada um de vocês na próxima aí. Um abraço aí para todo mundo que ficou aí assistindo conosco. Valeu, Ana. Obrigado. Agradeço a todos os pretensos candidatos que participaram conosco. A conexão do Mendonça caiu aí, deve ter acabado a bateria do telefone. Agradeço a você de casa que participou aí com a gente. Esse fórum foi criado para você, com a intenção de te ajudar, te instruir a escolher o seu representante na Câmara Municipal. Tá? Convido vocês para participar do próximo fórum, que será realizado dia 12 de maio, tá? Com o tema Desenvolvimento Econômico. Espero até lá que a gente já tenha saído desse confinamento. Vamos continuar cobrando as concessionárias de ônibus aí, continuar com essa limpeza nos ônibus aí, né? Só porque está com essa pandemia que futuramente eles vão poder parar com ela. Vamos ver se consegue manter isso daí. E quem precisa sair, que saia da melhor forma possível, se prevenindo, lavando as mãos com máscara, e quem não precisar, gente, fique em casa, principalmente você que é de risco, tá? E precisando, conte com a Associação do Bairro Buritis. Curta a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no site, no Instagram, e estamos à disposição da população. Um abraço, gente. Boa noite.